Bom dia para você, bom dia para sua família. Nós estamos começando Palavra do Cardeal, nosso encontro, o seu encontro com Dom Dilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Toda semana com a gente aqui, nos ajudando a refletir, a pensar sobre a igreja. Dom Dilo, bom dia, Dom Dilo. Bom dia e bom domingo. Bom domingo. Bom domingo para vocês também. Beleza. E hoje é um terceiro domingo do tempo comum. Terceiro domingo do tempo comum. Olha, e o evangelho de hoje, gente, é Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 20. É um momento bonito em que Jesus chama os discípulos, mas olha, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E ele sai chamando, né? É o início da pregação do evangelho. Que bonito. E é interessante o chamado. O primeiro chamado de Jesus é convertei-vos. Nós entendemos muitas vezes, é o pecador se converter. É verdade, isso existe, mas o primeiro significado de convertei-vos é voltai-vos para. Voltai-vos para o reino de Deus que chegou. O reino de Deus chegou, convertei-vos. Olhai para, voltai-vos, dai atenção, dar ouvidos. A presença de Jesus é a presença do reino. A presença de Jesus é a presença do reino de Deus no mundo. Olha que interessante. Ele anuncia e torna presente os sinais do reino de Deus através dos seus gestos, palavras, seu comportamento e os seus milagres. Onde Jesus começa a chamar alguns, ele chama esse grupo aqui, André, Pedro, João, Tiago, com esse grupinho ele começa todo esse movimento, né? André é o primeiro a ser chamado, né? André, que depois vai chamar Pedro. Protocleto, que é chamado Protocleto. Exato. Jesus começa um movimento, né, de gente com ele, escolhendo algumas pessoas, alguns primeiros. Depois o povo vai se agregando, vai se juntando. Entre os discípulos havia alguns que estavam mais constantes com eles, outros que estavam, depois não estavam, né, mas havia, pouco a pouco foi juntando muita gente. E Jesus, naturalmente, depois escolheu 12 para que mais estreitamente estivessem com ele, aprendessem dele e fossem depois os encarregados de continuar a sua missão. São os 12 apóstolos. Uma missão de uma igreja que começa, e hoje eu quero lembrar de nessa semana nós temos dois grandes santos, duas grandes personalidades. Hoje seria São Sebastião, né? Mártir, né? Mártir. Padroeiro do Rio de Janeiro, né? A gente lembra que é padroeiro do Rio de Janeiro. Outras paróquias, é verdade. Cidades, né? São Sebastião, muito querido dos portugueses, tinha um rei Sebastião, que era muito querido, né? Rei Sebastião de Portugal, né? E era um soldado, né? A gente tem vários santos soldados, né? Soldado romano, que naturalmente abraçou a fé e foi condenado à morte, né? São Sebastião, sim. E hoje nós pensamos, então, no Rio de Janeiro, a gente homenageia e aí o povo do Rio de Janeiro, Dom Ranier, arcebispo do Rio de Janeiro, afinal a cidade do Rio de Janeiro que tem São Sebastião como seu padroeiro. Aliás, parte do nome, a cidade do Rio de Janeiro chama São Sebastião do Rio de Janeiro. Este é o nome do Rio de Janeiro. É o nome oficial do Rio de Janeiro. E a outra grande cidade, aliás, são as duas grandes cidades brasileiras, né? Na quinta-feira é dia de São Paulo e dia da conversão de São Paulo também. Dia também, uma festa máxima da nossa arquidiocese também, né? É verdade. Vejam lá, outro apóstolo, né? Interessante. Apóstolo, né? São Paulo, naturalmente, uma figura extraordinária, né? E nós recordamos, no dia 25 de janeiro, a sua conversão a Cristo. Conhecemos aquilo que aconteceu no caminho de Damasco, quando São Paulo estava indo para Damasco, cheio de juventude, de força, mas também devia ser um daqueles que tinha uma vontade de impor as coisas. Bom, São Paulo encontrou Jesus Cristo no caminho e ele caiu do cavalo, entre aspas, para dizer, mudou inteiramente o rumo da sua vida. Caiu em si. Caiu em si e a partir daí ele se entregou inteiramente a Jesus Cristo, a servir Jesus Cristo. Mas o bonito é que no dia 25 de janeiro é oficialmente a data de fundação da cidade de São Paulo. Porque foi a data da primeira missa em São Paulo e a inauguração da capelinha. Ali no pátio do colégio. Da escolinha, no pátio do colégio, que é o berço de São Paulo. No início da missão dos jesuítas, 1554. Então nós recordamos isso no dia 25,
com muita alegria, lembrando esses fatos todos. Mas é interessante lembrar dois santos que, Paulo, Sebastião, que ouviram e foram radicais tanto quanto os apóstolos. Imediatamente abandonaram tudo e foram ao encontro de Jesus. Interessante. Naturalmente, imediatamente é uma expressão de efeito dentro do Evangelho. Quer dizer, a vida mudou. Mudança, né? A gente não sabe quanto tempo isso mas de fato houve uma mudança radical na vida de São Paulo, uma mudança extraordinária. Quer dizer, não mudaram as qualidades, as capacidades dele, mas aquilo que ele tinha antes digamos, de fanático, né? Ele agora o coloca não mais com fanatismo, mas com humildade, mas com uma convicção muito forte a serviço de Jesus Cristo e do Evangelho. Dom Dílio, a gente vai terminar já hoje, foi mais rápido, mas você vai dar bênção para a gente, então, terminando o programa hoje. Com certeza. E nos preparamos para o próximo encontro, semana que vem, na alegria e na paz. Que Deus abençoe a todos vocês, boas festas ao Rio de Janeiro e boas festas a São Paulo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.